Se tal fosse o caso, de ser rigorosa demais para ser edificante, pelo meu conceito, seria então uma falha. Aí vamos parar para pensar. Essa é a falha do clínico. Quando ele é metido demais a cientista, metido demais a profissional, para poder ser edificante. Ou seja, aí tem que explicar agora o que é esse edificante, né? Bom, para começar, vamos pegar ali a raiz. Essa palavra edificante, ela vem do latim aedificare, que significa propriamente assim, esse início, né, aide, que vem de ad, é para, esse ficare é facere, fazer. Então é um fazer para. Agora, em Kierkegaard, num livro chamado As Obras do Amor, que é talvez o livro dos livros, provavelmente o grande livro do pensamento ocidental, grande com G maiúsculo, né? Ou seja, não grande para o mundo, mas grande para a vida. Grande para a alma humana, para a psique. Aliás, psique é de onde vem a palavra psicologia. A gente entende, né? Chega para nós que é alma, mente, mas para os gregos, originariamente, a gente pensa ali para os pré-socráticos, né, Heráclito, enfim, era vida. Vida, psique é vida. Portanto, o psicólogo, e esse psicólogo, né, vem de logos, que é outra palavra. Essa aí palavra é até difícil explicar o que ela significa. Dentro da nossa tradição, inclusive, lá no quem conhece lá o Evangelho de João, quando fala, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, esse verbo é a palavra no original é o grego logos. O princípio era o logos. Ou seja, o logos, e esse logos ali é Cristo. Então, olha só essa palavra logos. O psicólogo, psicólogos, é aquele que pensa a vida. Que pensa, até por isso o psicólogo e filósofo é a mesma coisa, né? Então, esse texto, As Obras do Amor, que é um texto grande para o Logos da Vida, ensina que edificar é construir sobre fundamentos. Sempre. A gente pensa assim, até, ninguém fala assim, vou edificar um puxadinho. Não, edificar, você fala, vou edificar uma construção, mas não um puxadinho, né? É a palavra que usa, engenharia, edificação e tal. E esse fundamento, né, esse fundamento é o fundamento do amor. E o que é o edificante? É eu pressupor o amor no outro. Ou seja, qual é a tarefa do clínico? Pressupor o amor no outro. Naquele que se achega a mim, naquele outro que se estabelece comigo na relação humana. Eu sou edificante à medida em que ele chega todo duro, todo travado, todo cheio de rótulos diagnósticos, né? E eu, ou seja, o clínico, ele se inclina e pressupõe o amor nele, pressupõe o bem nele, pressupõe a liberdade nele. Amor aí a gente não pode entender de forma romântica, obviamente, né? Tem um elemento crístico nisso, né? Mas naquela atmosfera do amor que liberta. E é essa a tarefa do clínico, né? É essa do amor que liberta. Fala aí, Alexandre. Rapaz, aqui está muito barulho, mas eu estava pensando que, conforme tu estava falando, que ele propõe um caminho no meio, né? Um equilíbrio entre as suas práticas e aquilo que tu efetivamente vai fazer na função de clínico, né? E quando está falando de logos, eu lembrei que há muitos anos atrás, 52, né? Eu tinha lido essa palavra, estudado essa palavra em grego, que significa uma palavra que germina, né? Algo que tem vida, não é uma coisa somente falada, né? Mas é algo que produz uma ação, uma palavra que produz uma ação. Então, através da palavra, Deus criou o mundo, ou seja, a palavra como ação, como verbo em movimento, né? Achei muito interessante. Porque logos, né, inclusive, além de tantos significados, né, e esse que você falou tem tudo a ver com sentido. Sentido é uma coisa fundamental dentro do pensamento existencial que dialoga com destino.
mas não destino como os gregos entendiam, como fatalismo, mas como envio, meta, movimento, né? Ou palavra, verbo. Logos é, inclusive, de onde vem... o logos, ele é, apesar de ter uma diferença, ele é a própria linguagem, é a própria palavra, a própria linguagem, ao mesmo tempo é de onde vem para nós a palavra lógica, mas a gente vai entender que a gente está pensando de um outro logos, né? Sair do... que é o logos. Quando a gente... Uma coisa que a gente pode pensar, Alexandre, todos, em logos, é o sentido. Por exemplo, na clínica, a gente estabelece com o outro um logos. A clínica, ele tem um logos, tem um sentido, tem um mundo ali, tem um afeto, tem uma disposição existencial. E o clínico é aquele que está junto ao outro nessa disposição existencial do amor que edifica. Do amor que edifica, né? Enfim. E esse caminho do meio que você falou, Alexandre, a gente vai entender aqui, porque tudo, nesse livro, inclusive, ele fala, né, do o espírito aí, entendamos, liberdade, né, é aquele que dá o equilíbrio da síntese, porque o humano, ele fala, né, do anímico, do corpóreo, até dentro né, da psicologia, da psiquiatria, fala muito em psicossomática, né, mas é interessante isso, né, que é uma coisa que a psicologia em geral não vê, que é esse elemento que dá o equilíbrio da síntese, que é o espírito, a saber, liberdade, né? Mas, enfim. E tem aí uma questão também, Alexandre, desse caminho do meio, ele ser um caminho do meio que não é quantitativo. 5 para lá, 5 para cá. Ele é qualitativo, ele é um estreito, cada vez mais estreito. No livro Discursos Edificantes em Diversos Espíritos, o Kierkegaard ali, ele fala sobre esse caminho do clínico, e ele fala, né, que não é que o caminho é estreito, é que o estreito é o caminho. Que o clínico, ele precisa sempre estar nesse estreito ali de estar junto ao outro, nesse perigo da relação, nessa vulnerabilização. Mas vai aparecer aqui no texto.